Bom dia, turma, tudo bem? Abram então o livro de vocês na página 158. Vamos fazer a correção do exercício 12, que foi a tarefinha de ontem. Então a pergunta é, né? Quais são as fontes consultadas e que embasaram a argumentação contida no artigo de divulgação científica? Como eu expliquei para vocês teriam que pesquisar no texto, né, ler o texto novamente e encontrar os nomes das pessoas que contribuíram para que esse artigo, né, para que esse artigo científico fosse escrito. Então, a gente encontra ao ler o texto os nomes dos pesquisadores Helder Queiroz, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, e Luiz Eduardo Aragon Vaca, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Então, esses dois pesquisadores, né, foram fontes para que esse artigo fosse escrito, tá? Se você errou aí, faça a correção. Bom, pessoal, então agora eu vou explicar para vocês o interação. Mais uma vez, nós não vamos fazer como está aí realmente, tá? Mas eu vou explicar para vocês, vai ser uma tarefinha para sexta-feira. Eu vou deixar escrito lá no final para vocês não se confundirem. Então, vamos lá. Viajar e conhecer novos lugares é muito interessante, traz muitos aprendizados sobre o clima, geografia, culinária, as danças e as músicas típicas da cultura de um lugar, além de apresentar um novo mundo de expressões e palavras características da região onde se está. Por exemplo, observe a imagem a seguir. Então, nós temos aqui, né, a imagem de uma pipa. Esse objeto recebe nomes diferentes dependendo da região onde se está. Ele pode ser uma pipa, uma pepeta, uma pandorga, uma cafifa, um quadrado ou uma raia. Pensando sobre essas diferenças, que tal você e seus colegas criarem um dicionário de palavras usadas em diferentes regiões do Brasil? Oriente-se pelo passo a passo a seguir. Bom, o que está falando então, né? Que quando a gente conhece lugares diferentes, principalmente de regiões diferentes, né, do Brasil, nós encontramos o mesmo objeto recebendo vários nomes diferentes. Assim como existem gírias, né, palavras usadas. Por exemplo, Minas Gerais, uai, né? Muito comum eles falarem uai. Então a gente sabe que quando fala uai, né, está relacionado a Minas Gerais. É assim sucessivamente, né? Vários outros objetos, comidas, comida mesmo, né? Aqui recebe um nome, em outra região outro nome, é a mesma comida, tá? Então, viajar nos possibilita conhecer essa diversidade cultural. O que está pedindo aqui, né? Para vocês fazerem grupos e pesquisarem sobre cada região do Brasil. Como nós não estamos trabalhando em grupos, estamos em casa, então eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Nós temos aí as 5 regiões do Brasil, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa sobre as principais gírias, o principal vocabulário usado em cada região. Então, na região norte, qual as principais gírias? Nordeste, centro-oeste e assim por diante. Você pode também pegar o mesmo alimento, vamos supor a mandioca, né? A mandioca a gente sabe que ela recebe vários nomes diferentes. Ah, então no sudeste mandioca. Ah, e no nordeste, como é? Então você pode pegar um alimento e escrever a diferença, né, da nomenclatura desse alimento nas diferentes regiões do Brasil. Claro que não vai ser só um, eu quero que vocês pesquisem aí no mínimo 5 palavras ou gírias em cada região. Aí aqui está falando, né, para vocês, para iniciar a pesquisa na escola, como eu falei, nós não vamos fazer exatamente como está aqui, tá? Então, vocês devem buscar na internet, revistas ou livros, algumas expressões que sejam típicas da região onde você vive e também os significados desse termo. Como eu falei, nós não vamos fazer como está aqui. Nós vamos pegar as 5 regiões e vocês vão pesquisar lá
palavras ou gírias, tá? De cada região, no mínimo 5 cada uma, tá? Aqui tá pedindo 10, porque é diferente. Então, não se atentem a isso, tá? Vou até fazer um xizinho aqui, ó. Você não precisa seguir o que tá aqui, é só fazer o que eu estou falando, tá bom? Bom, pessoal, aqui vocês também não precisam seguir como tá falando aqui, tá? Para elaborar um dicionário, eu vou explicar na próxima página o que vocês vão fazer. Bom, aqui sim, aqui o que vocês vão fazer? Aqui vocês vão usar o espaço a seguir para reproduzir em ordem alfabética a versão final dos verbetes criados por cada grupo, ou seja, por você. Então, você vai escrever lá. Você vai fazer em ordem alfabética como se fosse num dicionário, tá? Então, vai, região norte. Você vai colocar em ordem alfabética as palavras que você pesquisou. Região Sudeste, em ordem alfabética, tá? Lembrando que as regiões também têm que estar em ordem alfabética. Façam um dicionário das regiões, tá? Olha no dicionário como as palavras estão escritas e escreva lá, então, o que você encontrou sobre cada região em ordem alfabética. Aqui vocês também não precisam seguir como está aqui, tá? Porque vai ter que reunir os grupos e tudo mais. Então, eu quero que naquela página anterior, que nós acabamos de ver, vocês escrevam em ordem alfabética, como um dicionário, as palavras que vocês encontraram. Aqui também, pessoal, tá? Não precisa seguir. Só quero que vocês... Isso aqui é interessante, ó. Uso correto da letra maiúscula, da letra minúscula e pontuação. Isso a gente sabe, né? Que tem que fazer direitinho. Verificar as informações. Verificar a grafia, né? A escrita das palavras. Então, deixa tudo bonitinho, tá? Aqui nós temos o mais ação. Mais ação também eu vou pedir para vocês fazerem um pouquinho diferente do que está aqui. Você já presenciou alguma situação de preconceito contra uma pessoa pela maneira como ela fala? Você já presenciou isso? Por exemplo, um nordestino, vamos supor, que eles têm um sotaque bem característico, né? Um carioca, sei lá. Alguém tirando sarro ou algum preconceito de acordo com o jeito que a pessoa fala? Como você imagina que uma pessoa se sinta por ter sua fala considerada inadequada? Ou então a gente pode entrar aqui até numa pessoa que tem a língua presa, né? Que acontece bastante. Essas situações podem ser chamadas de preconceito linguístico, porque colocam as pessoas em situações desconfortáveis em razão da maneira como falam e se expressam. É importante entender que uma língua é mais do que o conjunto de regras gramaticais e que os falantes devem ser respeitados independentemente das formas de se expressar, pronunciar as palavras, construir as frases e se comunicar. Essa diferença é o que torna a língua cada vez mais viva e rica. Converse com os colegas e o professor sobre maneiras de combater qualquer tipo de preconceito relacionado à forma como as pessoas falam, sejam elas idosas de outras regiões ou de diferentes idades entre outros. Que tal criar uma campanha na escola com cartazes que contenham frases que incentivem as pessoas a refletir sobre a importância das diferenças nas formas de falar? Bom, aqui o que nós vamos fazer? Eu quero que vocês então reflitam, né, sobre essas perguntas, como estão aqui, ó, né? Essas duas perguntas, eu quero que vocês reflitam. E eu quero que vocês cheguem a uma conclusão, né, sobre as maneiras, como está falando aqui, de combater qualquer tipo de preconceito relacionado à forma como as pessoas falam. Vocês vão escrever um texto no caderno de português de vocês, tá bom? Falando sobre isso, sobre o preconceito, se vocês já presenciaram ou não, ou então como você imagina que a pessoa se sinta. E aí você vai falar sobre alternativas, né? Formas para combater esse preconceito. Você vai escrever a sua opinião
um texto, né, de opinião lá no seu caderno de português, tá? Essa tarefa, então, é para amanhã. Aqui está falando do livro A Chimpa, tá? Um dia, saindo de um dicionário antigo, surge a palavra chimpa. É uma palavra desconhecida e todos tentam adivinhar o que ela significa. Surgem as hipóteses mais extravagantes, que nos fazem pensar na função das palavras de maneiras muito divertidas. Então, é um livro, caso vocês se interessem. Bom, então, reforçando as tarefas, né? Para sexta-feira, a interação. Vocês devem pesquisar, então, como eu falei, não vai fazer como está lá. Vocês devem pesquisar no mínimo 5 palavras de cada região. Então, se são 5 regiões, vão ser 25 no mínimo. Nomes de alimentos, né, outras palavras ou gírias utilizadas em cada região. Depois devem escrever em ordem alfabética as palavras que encontraram na página 162, tá? Então, vocês vão até a página 162 e escrevam lá em ordem alfabética como se fosse um dicionário. Agora, para amanhã, vocês devem fazer mais ação que eu também expliquei, né? Que é escrever um texto de opinião sobre situações de preconceito como uma maneira de falar de uma pessoa, né? Elaborando alternativas para combater esse tipo de preconceito. Tá certo? Então, caso vocês tenham dúvida, é só voltar o vídeo e ouvir de novo a explicação da tarefa, tá? Ou então podem me chamar. Um beijo, até amanhã.